As soft skills, que na verdade são as competências comportamentais, hoje elas são muito valorizadas pelas empresas. Elas realmente precisam de alguém que tenha comportamentos que conversem com a cultura da organização, com os objetivos que ela tem. No entanto, dentro de um processo tradicional, essas competências elas são avaliadas só no final. Muitas vezes em uma entrevista no RH ou, às vezes, até numa entrevista final com o requisitante da posição. O que acontece é que essas soft skills é o que vai mobilizar e mapear toda a curva de aprendizado e adaptação do candidato dentro da empresa, né? Ou seja, elas deveriam ser verificadas antes. Uma vez que a gente tem a cultura organizacional desenhada, a gente já sabe, os RH sabem isso muito bem, eles entendem quais são as competências comportamentais ou as soft skills que mais se adaptam para a cultura. Mesmo assim, um processo que diz respeito à avaliação da pessoa, ele é automatizado em várias esteiras processuais de recrutamento e seleção, deixando a avaliação das soft skills ou competências comportamentais para o final do processo. E aí tem uma questão empática. Então, será que o candidato, será que o requisitante da posição vai sentir empatia, vai se conectar com o candidato numa fase final, mesmo que ele seja muito bom tecnicamente? Percebe que se isso não acontecer, toda aquela esteira técnica que foi feita antes, ela é inútil. Então a gente perdeu o tempo da empresa, a gente perdeu o investimento da empresa, a gente perdeu o tempo do recrutador e a gente perdeu o tempo do candidato também. Sem falar do requisitante da posição que está de frente ali com uma pessoa que ele entende que tecnicamente tem potencial, mas que de uma forma pessoal, utilizando a questão da empatia ou simpatia, eles não vão se dar bem ali. Quando a gente verifica isso no começo, a gente investe um pouco mais de tempo na avaliação da pessoa, justamente para a gente ter o resultado final do processo seletivo, onde todos estão realmente engajados com o resultado, que é a performance dele em relação à equipe, em relação à empresa, em relação aos resultados. Quando a gente faz a inversão do processo seletivo e coloca a pessoa, candidato, em primeiro plano, é muito legal para as três grandes pessoas que estão envolvidas no processo: empresa, requisitante da posição, selecionador e o próprio candidato. Vamos imaginar que a gente fez uma avaliação da pessoa candidato, a gente entende quais são os valores, quais são as expectativas, a gente tem muito bem mapeado as soft skills. Mas por algum motivo, ou porque realmente a habilidade técnica dele não tem a ver com aquela posição que está sendo recrutada, percebe que esse candidato ele não precisa passar por nova avaliação. De verdade, ele precisa ser direcionado para uma empresa que tem convergência com as soft skills, com o comportamento que ele tem, e você só vai verificar a parte técnica dele novamente. Ou seja, quando a gente começa o processo pela avaliação técnica, a gente exige que o candidato participe de vários processos até que ele encontre a empresa que realmente o contrate. Quando a gente começa pela avaliação da pessoa candidato, identificação do jeitão dele, a gente já sabe muito bem para onde é que a gente pode encaminhar esse candidato caso a oportunidade surja. A forma que a Work for All encontrou para realmente valorizar a pessoa candidato é trabalhar com o que melhor os selecionadores sabem fazer. É realmente a avaliação de pessoas, a construção de relacionamentos, a avaliação dos soft skills e daqueles valores que são mais ou menos encorajados em entrevistas. Num processo de entrevista natural, o candidato tem uma tendência a demonstrar só aquilo que ele considera bom ou que ele acha que a empresa considera bom. Quando a gente pratica um networking empático, a gente está mergulhando um pouco nas questões comportamentais do candidato sem que ele se sinta pressionado dentro de uma avaliação. Com isso, a gente consegue conhecer ele com muito mais profundidade, ter uma visão da pessoa que ele é com muito mais profundidade. A forma que a Work for All encontrou para ter esse tempo de avaliação é justamente contar com uma rede de selecionadores e headhunters freelancers. Eles são treinados com base na nossa metodologia, pautados em um network empático. A ideia é que a gente construa renda, gere produtividade simplesmente com a construção de relacionamentos que sejam sinceros e com foco em resultado.